Bem, vamos dar continuidade então nesta busca, dentro do texto de Freud, pelo que são suas ideias sobre o determinismo inconsciente sobre as ações da gente, sobre ideias de superstição, que poderia se vincular uma forma de leitura que tanto ele como o analista do psiquismo e também os supersticiosos como leitores de signos externos teriam como analogia. Então, de algum modo é importante, destacar que toda a primeira parte, como já vimos em outro momento, onde escolhas aparentemente arbitrárias de nomes próprios, de números escolhidos ao acaso, não seriam tanto assim. E quando se submete a análise em uma disposição por discriminar os possíveis elementos que constituem essas ideias, todas parecem ter certo encadeamento, coisa que Freud, na sua disposição analítica, começa analisando a escolha de um nome como Dora, para um caso clínico que vinha de vivências anteriores a respeito da problemática de que o nome próprio seja utilizado ou não, ou números escolhidos ao azar. Por exemplo, um número vai ter 2.464 erros em meu manuscrito. Depois ele analisa e vê que era decorrente de uma série de problemáticas que ele se colocava a respeito de sua idade, da aposentadoria, das realizações de um militar que ele conhecia, enfim. Vocês lendo o texto inicialmente, o determinismo, a inconsciente, a superstição e a crença no acaso, vocês aí vão ver todo essa quantidade de exemplos. Eu parti hoje da ideia, mas basicamente da superstição, porque me permite de algum modo colocar uma certa situação de externo e interno. É que é um supersticioso. Vamos partir por essa ideia, vocês vão ver uma explicação na página 253 do texto de Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, uma pessoa, por exemplo, que vê voar um determinado pássaro e diz: Isso é augúrio, não é acaso, isso é um sinal de algo externo e que seria uma força externa que estaria determinando. Ou algo mais simples e corrente, fitinhas vermelhas nos carros, que estariam como para se defender de uma força que seria olho gordo ou inveja. Ou seja, aí a leitura de signos externos aos quais se atribui uma força, se projeta para fora que teria uma força, e isso o supersticioso começa a ler e a orientar sua sorte, o que seria seu futuro, o que seria seu acaso. Interessante porque Freud diz, olha, por exemplo, se vê um gato preto de esquerda à direita, ou passa embaixo de uma escada, se vai dar sorte ou não, né? É uma forma de ler signos ocultos, mas esse oculto estaria por fora como uma força externa e a interpretação seria, bom, para interrogar o que acontece no futuro, né? Tá. E o analista não lê signos, sim, diz Freud. Ele também, aqui diz, olha, no caso do psicanalista, ele estaria também interpretando o signo, mas acerca de sua própria subjetividade, de suas motivações internas, de como ele organiza esses equívocos, esses erros. Ele também está se lendo, mas distingue o que é externo do que é interno, que a análise que ele faz permite fazer um conhecimento de suas próprias motivações para coisas que não acontecem ao acaso, sino que acontecem justamente porque estão determinadas por conflitos inconscientes. Então, é interessante que ele coloque porque
de algum modo muito humano, muito popular, muito forma parte do nosso folclore, né? Essas crenças, essas formas de dizer, olha, no externo haveria algum tipo de força, algum tipo de determinação, toda a crença basicamente parte disso, né? Não só as superstições, também as mitologias de Freud, são formas do psiquismo, né, íntimo, interno da pessoa, de projetar para o universo externo e criar histórias mitológicas, contos de grande complexidade, nas quais uns se identificam com os outros e juntos nessa identificação constituir essas histórias, essas criações. Diferente de Freud, por exemplo, haveria um determinado relato da Roma, na página 255, ele o dá, né, como que momentos, né, anteriores, um romano, por exemplo, que saía da casa em vista de fazer um negócio, algo comercial, né, mas quando dava os primeiros passos tropeçava em uma pedra. E aí ele pensava, ei gente, se eu sair aí de mau passo, chutei uma pedra ou errei em um degrau, será que eu estou duvidando de fazer tal negócio? Diz Freud que o romano duvidava e voltava então para casa, não saía a fazer essa venda ou essa compra, diz nesse sentido, né, é que esse tropeço deve ter-lhe revelado a existência de uma dúvida, de uma corrente contrária agindo no seu interior. Ou seja, o próprio romano, nesse sentido, se parecia com Freud, buscava dentro de si e não projetava para fora, né? Quando alguém está certo, diz Freud, então, vai estar com sua determinação clara. Quando está duvidando, talvez faça seu conflito emerger por algum lugar. Essa emergência do conflito é interessante ver, por exemplo, atos falhos, vai dizer em outro momento. Por exemplo, alguém que te oferece determinado de uma taça, um azeite, um vinagre, dizem uma salada, diz, olha, tu que gostas deste vinagre, dá 2 passos e o vinagre cai, se espalha pelo chão. Então, não será aí um erro, um equívoco, que uma coisa tão simples como deslocar um objeto e colocar em um outro espaço não deu certo? Haverá aí uma história. Bom, Freud diz que ele, analisando essas circunstâncias, chegava, né, ao ponto onde estaria esse inconsciente fazendo conflitos e aproveitando-se de fatos mecânicos e óbvios para fazer emergência de outras correntes psíquicas, né? Então, ele vai explorando essa ideia na qual mostra quanto da vida subjetiva poderá estar determinada. Basta brindar atenção, ficar de escuta nisso. Ficar de olho é controlador. Ficar de escuta é uma coisa mais passiva, mais atenta, um tanto mais respeitosa de cadeias associativas que não tem como se controlar até serem ressignificadas. Fiquem de escuta. Nestas moções, às vezes, essas porções, esses impulsos cruéis, hostis, às vezes suprimidos da consciência, que as pessoas podem ter a respeito de seus objetos mais preciosos. Então, o ego não se pode permitir, né, por exemplo, agredir uma pessoa amada, mas que te causou por algum motivo algum afecto de inveja, de discórdia, de ciúmes, e quando, por exemplo, vai acolher, acaba dando uma cotovelada. Ou desculpa, mas lógico, todo mundo sabe que não tinha intenção nenhuma de dar uma cotovelada, a não ser a própria pessoa reconhecer em si mesma que haveria então algum tipo de formação de compromisso, ou seja, se comprometem em um ato equívoco ou um erro que aproveita o vazio para fazer emergir um impulso de desafeto. Por exemplo, outro
problema que vai colocar ele em razão, não diria eu com o tema da superstição, mas se vinculado a um interrogante, ou déjà vu, ou já visto. Então, dá um exemplo, onde basicamente ele coloca como uma fantasia infantil, que se realiza em uma nova ordem, pode dar a sensação de eu já estive aqui. Né? Ele dá o exemplo, então, que também já trabalhamos em um vídeo anterior, que logo passo o link, né? Mas marquem esse efeito da moça, né? Uma moça que tem a sensação de ter já ficado nesse lar, no entanto, o que tinha vivido era a perda, a potencial perda de um irmão que era concorrente dela. Enfim, o tanto de já vi como o de já raconté, que seria as formas de já visto ou já contado, Freud vai interrogar em seus fundamentos. Quais são os seus fundamentos que dão essa sensação da gente ter vivido já uma situação? Bom, se trata de situações onde os elementos que estão em jogo nessa história se reeditam e vem essa sensação de já vivido. Enfim, o avanço possível vai dando em termos de situar esses compromissos em que o psiquismo vai tendo, entanto, a gente nota que não consegue levar 100%, né, uma coerência, uma temporalidade, uma lógica, não. Vai tendo seus momentos de fractura. Para nosso aproveitamento, no sentido de que nossa disciplina é hoje estudar Freud para logo interrogar o significante, para logo interrogar formas mais, eu diria, poéticas, ou mais neutras, ou mais abstractas, né, de pensar os temas da clínica. Vamos entrar então na temática das reviravoltas. Eu, enquanto agora há pouco lia, me lembro que a reviravolta já está presente nas nuvens de Aristófanes. Eu sei que alguns de vocês já devem ter me escutado falar meu interesse por Aristófanes e pelo texto das nuvens. Essa comédia no qual é uma descrição de como Sócrates fazia a sua escuta, né? Nessa descrição de uma comédia que se faz na Grécia Antiga. Lá aparece a tal reviravolta quando Sócrates recomenda a Stripsíades a falar. Aqui a gente o encontra, gente. Quando Freud pega um próprio equívoco dele na leitura. E em lugar de ler a pé pela Europa num jornal, ele lê num barril pela Europa. E ele vai então na página 116, né, deste texto fazer uma análise de como ele tem um erro de leitura em razão de certos deslocamentos, certas formas de inveja que tinha com seu irmão que tinha ganhado um título de professor. Então ele vai trocando as figuras e vê que, em última instância, esse lapsus de colocar um barril, de colocar uma questão que ele vai associando tem a ver com humildade, com Alessandro o Grande frente de Dionísios de Sinope, não me lembro qual dos Dionísios. Sim, Dionísio de Sinope talvez seja. E entre essas formas de cadeia associativa vão levando a Freud até a ideia de que de fato havia um conflito, que ele comete o lapsus para expressar uma determinada condição de humildade ou de poder que estaria em jogo com um irmão que tinha conseguido um título de professor que ele achava que correspondia antes a ele. Em razão disso, Freud então
vai analisar, produzir e depois analisar seu ato. Outro caso que ele analisa na página 268 é um equívoco que ele tem. Ele manda um texto para uma revista, volta corrigido por Bruckhardt. Parece que esse Bruckhardt seria um autor a qual ele tira uma letra. Mas também ele diz, olha, esse mesmo nome criticou minha interpretação dos sonhos, criticou aquela outra publicação monumental que era a interpretação dos sonhos. E tirando uma letra, Freud se vinga do cara. Isso é uma associação que ele faz. Né? Então ele vai vendo como esse acaso, longe dele considerar um acaso, ele prefere percorrer cadeias associativas que possam mostrar causas, motivações de seu próprio psiquismo. Bem, ele consegue consigo e, como vimos, consegue com pacientes e com pessoas que brindam sem criticar, mostrar essas cadeias associativas. Será que o acaso então não existe? Bom, é uma questão, né, da qual poderia-se dizer: o importante para quem escuta não é tentar demonstrar uma verdade universal e absoluta, se trata de fazer clínica. A gente não sabe se aquele equívoco foi motivado. Por exemplo, vamos pensar alguém que muda a data de um encontro. Né? Será que mudou a data do encontro? Entanto, era remetido a mim como que escuto e acolho seu discurso? Ou será que muda a data por alguns outros motivos? Quando vai associando esse acaso, ele começa a remitir a alfa, a beta, a ômega como momentos de possíveis cadeias associativas. Para mim, como escutante, me interessa o aproveitamento do reconhecimento de suas motivações e fantasias, e não uma verdade universal para controlar e botar determinação sobre todas as mentes humanas. Entende? O posicionamento ante o acaso, Freud teria então nesse sentido. Bem, as incongruências, absurdos, erros do conteúdo do sonho em consequência dos quais é difícil reconhecer o sonho como um produto de atividade psíquica, origina-se da mesma maneira, embora de certo, com uma utilização mais livre dos recursos existentes. Que, da mesma maneira que os erros comuns de nossa vida cotidiana, tanto aqui quanto ali, a aparência de uma função incorreta explica-se pela peculiar interferência mútua entre duas ou mais funções corretas. Esta ideia que ele apresenta na página 271 justamente vem a colocar que esse aparentemente incorreto traz uma verdade, né? Traz uma forma de um inconsciente que quer fazer a posta de seus múltiplos elementos e aproveita então a via do equívoco. Ele vai acrescentar então que os equívocos na vida são os mais comuns. Quem não erra, de fato, estará deixando de observar, uma parte de seu próprio agir, de seu próprio cotidiano, que não reconhece o erro. Então, ele vai na última página, 272, que era onde eu queria chegar hoje com vocês, a colocar que se compara os produtos da neurose, os sintomas, com estas formas repetidas, ele vai dizer que existe aí uma fronteira entre o normal e o anormal, mas que não fica muito clara na sua estrutura. Né? São como formas indistintas ou moedas muito usadas, formas frustres, ou formes frustres, não é uma palavra francesa, né? Da neurose. Aqui chama isto, bom, casos em que os sintomas são poucos ou ocorrem raramente ou sem gravidade. Em outras palavras,
casos cuja moderação não está no número, na intensidade e na duração das manifestações patológicas. Por conjectura, entanto, talvez nunca se chega justamente ao tipo mais frequente, parece constituir a transição entre a saúde e a doença. Assim como lapsos, sintomas, equívocos, erros, mil movimentações da gente cotidianamente teriam não acaso, sino nossa vida psíquica em geral, com suas motivações que causam esse tipo de conflitos, bem, isso acaba sendo tanto quanto nossos sintomas, são coisas que são em certo nível normais. E quando começam a ser patológicos? Bom, aí começa na medida em que se constitui uma forma de transição entre o que pode ser saúde e doença. De fato, o tipo que estamos considerando, cujas manifestações patológicas são atos falhos e sintomáticos, caracterizam-se pelo fato dos sintomas se localizarem nas funções psíquicas menos importantes, ao passo que tudo aquilo que ouse reivindicar maior valor psíquico permanece livre de perturbações. Quando se compromete, por exemplo, perturbações de alimentação, perturbações profissionais, da vida social ou sexual, que angustiam a pessoa, e então a pessoa própria, aquele que estamos escutando, o vai tratar como uma patologia e vai funcionar muito trabalho de análise. Mas não é diferente na sua estrutura que as outras formas de formações do inconsciente. Ou seja, a questão seria, não é que desde fora vamos estar marcando quem é sadio e quem é doente, senão em razão do próprio trabalho clínico, em razão do jeito que suas vontades se direcionam a nós que somos escutantes, a gente vai ver que alguns traços vão se colocar, alguns sintomas, algumas características em interrogação, algunos objetos serán deslocados, otros perdidos, en fin, formará parte de la clínica, mas no como un saber anterior. En fin, en este periodo de isolamento que a gente tem, com bastante tempo para dialogar, para conversar online, parece que é muito importante considerar quanto o trabalho de Freud nos permite recuperar um pouco de aquela noção do que seria em superstição no externo e interno, a necessidade de fazer essa leitura e colocar nossas coordenadas simbólicas, não só externas, não só na rua, que já estamos um pouco mais totalmente privados de sair, né? Sino que também as coordenadas simbólicas, né? Aquelas que dizem de nossos próprios afetos, até que ponto a gente, quando sente angústia, sente frustração, sente desejos, não está repetindo internamente algo que fica intensificado às vezes por condições novas, onde o grande sistema simbólico onde estávamos acolhidos começa a sofrer algumas modificações. Acho o texto de Freud bem atual e vou adicionar então esta parte, estes 25 minutos, a um outro vídeo onde a gente já trabalhou um pouco de modo mais pontual outros aspectos de determinismo, acaso e superstição. Até mais, nos vemos hoje de noite, gente.